Fala, tropa! O Charla agora é super! A Superbet, nova parceira oficial do Charla Podcast. Confia que agora é super vral! Rapaziada, Flamengo e Vasco 0x0. Eu queria perguntar primeiramente pra vocês sobre, por exemplo, o status do Carille no Vasco. Porque assim, convenhamos que depois entre a derrota do Corinthians e a vitória sobre o Porto Cabedelo, é o momento de maior pressão que o Carille enfrentou no Vasco, e ele que já chega pressionado, né? O estádio inteiro xingando o estádio inteiro xingando e tudo mais. E agora ele consegue uma sequência, né? Que são 4 pontos em 2 jogos, né? Não, minto. Derrota pro Ceará. Ali ele também estremece. Ele também estremece. Mas ele consegue uma vitória contra o Sport, onde o Vasco joga bem o segundo tempo, enfim. E com alterações que ele mesmo faz. Perde pro Ceará e aí faz um bom jogo contra o Flamengo. Jogo dentro das possibilidades do Vasco. Hoje, a gente pode dizer que é o momento que o Carille tá mais calmo dentro do comando do Vasco desde essa sequência? Cara, eu acho que o Carille, ele começou acertando no pós-jogo do Flamengo. Porque ele fala muito bem na coletiva. Foi a primeira vez que ele falou bem com o torcedor. Ele falou que foi claro com o torcedor. Ele fala da postura dos jogadores. Ele fala que o Vasco ele não comemorou o empate. Eu achei isso super importante. Sim. Ele falou, não foi empate com gols de vitória, foi empate com gols de empate. Então o Vasco jogou pra empatar. Atenção ao tamanho do Vasco. Atenção ao tamanho do Vasco. Isso é importante. Porque antes, o problema dele era nas coletivas. Ele não conseguia conversar com o torcedor. Ele afrontava o torcedor. E, pô, o torcedor que é torcedor não vai aguentar uma afronta de um técnico que ele já não gosta. Que tem que lembrar, o Vasco tenta inúmeros nomes antes do Carille. Tenta Renato Gaúcho. Caixinha. E procura outros nomes. Luiz Castro, que é o primeiro que é o que o Vasco procura. Os valores assustam. Os valores assustam. Aí vai procurando. Valores assustam. Como é que os valores assustam do jogo? Valor. 1,5 milhão. O quê? 2 milhões. 2 milhões. 900 mil. Sem contar o... Assusta menos. O futebol já... Sem contar a estrutura, o Caralho 4, né? Sem contar o Luiz Castro tá recebendo sem trabalhar, né, irmão? Sim. Então ele não vai assumir. E se ele assumir, ele tem que devolver. Não, porra, calma aí, né? Aí, tipo assim, a principal questão pra mim é que, por exemplo, eu concordava com muitas críticas, inclusive eu tenho muitas críticas ainda ao Carille. Eu acho que ele não é um técnico pra esse elenco do Vasco. Dito isso, não tem como não dar o braço a torcer que ele foi bem contra o Flamengo. Ele foi bem. A estratégia que ele montou, pra mim, o Jair era uma escolha errada. O Jair que foi o que deu o controle de meio de campo pro Vasco em certos momentos do jogo. Eu vi muita gente falando que era loucura entrar com o Jair, porque o Jair não marca ninguém. Exatamente, que era pra botar o Cocão. Eu até concordava com isso, eu queria o Cocão no jogo. Só que aí a questão é que, pô, o Jair, ele foi bem na partida. O Jair, ele ajudou o Vasco a conter certos momentos. Principalmente no primeiro tempo. Eu sentia muita falta do Vasco, que ele sempre pegava a bola e queria ir pro ataque rapidamente. O Jair deu essa cadência, o Jair segurou um pouco a bola, o Jair conseguia se aproximar tanto do lado direito com o Paulo Henrique, tanto do lado esquerdo com o Lucas Piton, com o Nuno Moreira, pro Nuno Moreira não pegar a bola sozinho. Então, e ajudar o Felipe Coutinho, que o Felipe Coutinho, ele fica meio que no buraco, né? Entre o ataque do Vasco e o setor de meio de campo. Eu acho que o Jair deu essa ajuda. Então ele foi bem. O Vasco mais compactado, um detalhe rapidinho, porque o Paulinho também tá numa fase não tão boa. Então hoje, por merecimento, é o Jair. E na coletiva, o Carille explica a escolha do Jair pra ter controle de bola. Porque não adianta você ficar pegando a bola e devolvendo pro Flamengo. Até pra você respirar, pra conter, tirar a temperatura do jogo, o Jair é pra isso. O Paulinho é um cara que acelera bastante. Só que ele não tá numa fase tão boa. Então, naturalmente, a escolha do Jair, na explicação do Carille, ele dá essa explicação. Ele dá 2 explicações interessantes. Jair e Ryan. A linha do Flamengo joga alta... Eu pretendo o Ryan do que o Garré não é um cara que ataca o espaço. Pô, assim, leitura perfeita. Leitura perfeita. No todo do jogo, assim, mesmo o Flamengo não tendo uma atuação perfeita, aquela atuação que tudo encaixa, por exemplo, o Michael pecou muito no último ato, né? No último ato, ou de dar o passe pro gol, ou de chutar. O Gerson perdeu algumas bolas, umas dá pra entender, outras dá pra entender que ele acabou parando no jardim, né? E outras ele, em falta de caguete, que eu não vi o Gerson chegar na área tanto como ele chegou nesse jogo, até porque aí depois, olhando bem assim, o Felipe tirou ele da ponta, ele jogou mais por dentro, pelo meio, né? Chegava como surpresa ali, pecou nessas conclusões. O que me chamou a atenção, acho que a parte ofensiva, a crítica do Flamengo é essa, mas o Flamengo continuou fazendo o que ele faz todo jogo, criando pra cacete.
É o único time do Brasil que constrói desde trás, tocando. Acho que o Vasco não conseguiu... De diferentes maneiras, né? É. O jogo ruim do Flamengo, ele ainda assim cria mais do que a média. Não, mas assim, mas eu não considero que foi um jogo ruim do Flamengo. Não tô nem falando sobre isso. também. Tô falando Não é um jogo ruim, Porque, foi um assim, jogo ruim. dois jogos ruins do Flamengo, o Se Flamengo o cria. Misha tá no dia ali, ele encaixa uma daquelas bolas, o Gé... Podia ter virado o Periquê aqui 3x1, podia ter virado o jogo pelo tempo bem franco. Porque aí o Vasco... 2x1, 2x2. Seria obrigado a acelerar o jogo. É porque eu já acho que aí no segundo tempo o Vasco teve menos chance do que no primeiro. Apesar de ainda conseguir ter dado umas estocadas. Mas, assim, é muito claro, né? Porque a intensidade vai diminuindo. Sim, o Flamengo vai trocar. O Flamengo tem pra trocar. Pô, você tira o Michael e coloca o Cebolinha, que eu acho melhor. Aí o Cebolinha tá voltando de contusão, ainda não tá. Não, mas assim, você tem o Cebolinha, aí você bota o Que fez Pedro. boas jogadas. Você entra com o Plata. O Vasco tentou o Plata pro ano passado. Sim, o Plata é lutador, briga. Entendeu? Então... E aí, o Pedro, né? E o Pedro, que aí não precisa dizer. Aí você coloca, no Vasco, no caso do Vasco, o Zucarelli e o Garré. Sim. Isso, opções ofensivas. Então você cai bastante. O Vasco tá muito desfalcado. O Vasco tá sem Adson, o Vasco tá sem Payet. Tem o O que eu queria destacar que uma parada interessante. Eu não via há muito, com o Felipe Luiz, eu não lembro. O Vasco conseguiu isso, finalizar dentro da área do Flamengo. Até quase da pequena área. Isso aí, a do Nuno. Do Nuno, que ele dá o come pênalti. que ele dá o come no Wesley e bate. E teve uma outra. O próprio lance do Verratti? A do segundo tempo, a do Verratti, A que do ele Verratti, consegue dentro da concluir área. a bola. Porque se você vai lembrar do Flamengo, geralmente é chute de fora. Seria tipo bola o Paulo desviada. Henrique, que é o chute de fora. Aí teve lá o time gringo lá, o Central Core, foi um pênalti. E depois um escanteio, mas geralmente o Flamengo, o Felipe, mesmo jogando com linha alta, ele consegue... porque o Wesley recompõe muito bem. Isso. E quando tá jogando o titular, que é o Alexandre, já não sobe muito, fica sempre... Consegue ter ali uma barreira. E aí, amigo, o adversário tem que bater de fora. E aí o Vasco conseguiu concluir. Agora, o ponto fraco do Flamengo é basicamente essa questão da linha alta. Você estoca o Ryan numa ponta e você abre o jogo pra ele pra buscar o contra-ataque. É tipo o gol do Central Córdoba que ele faz, que vai driblando até chegar dentro da área. A questão que o Vasco não conseguiu tanto foi que o Paulo Henrique, ele estocava muito pouco pro Ryan. Ele sempre puxava pro meio. Ele nunca ia pela ponta. Eu senti falta disso. O Vasco podia ter tido mais contra-ataques durante a partida se o Paulo Henrique optasse por dar a bola no Ryan na partida. Agora, entra a questão da qualidade. Porque assim, quando o Flamengo cria... É muito veloz, mas... e quando o Flamengo cria, ele aproveita as oportunidades. É só a gente inverter. Se aquela bola, e não tô aqui criticando o jogador, que eu acho que ele tem muito potencial, mas só tem 18 anos. A gente tem que lembrar isso sempre. Lógico. Mas, por exemplo, se aquela jogada... do Flamengo 2 contra 2 num contra-ataque, fatalmente seria gol. Porque se cria muito, mas também se aproveita melhor. Então o Vasco, pra criar uma jogada daquela contra o Flamengo, tem que estar muito ligado pra fazer aquele gol. E não aconteceu. Então, eu acho que ele tomou a atitude errada, mas foi uma boa jogada. E teve um lance logo depois que ele pega do lado esquerdo. O Coutinho dá uma bola pra ele, que a bola rente a linha lateral, o Ryan acredita, pega, entra na área, ele tem opções e ele chuta na mão do Rossi. Ali eu vi merda. Pô, ali... Não, parecia. Ali eu falei, porra, ele vai rolar pra trás, vai vir um Coutinho bater. São duas decisões que poderiam ser melhores, mas o moleque tem 18, no pé de um garoto de 18, que isso tu pega no pé do Cebolinha, fatalmente. Sim. Tu pega no Michael, que também erra muito, mas... O Flamengo ele forçou muito pelo lado do primeiro tempo, somente lá, pelo lado do Michael. O Michael foi o cara que mais tocou na bola. Mas justamente... Quase não jogou com Wesley. Mas tem uma explicação, porque no caso ali você tem o Ayrton Lucas e o Michael contra Paulo Henrique. Porque o Ryan não marca tão bem quanto o Nuno. E em cima do lado do João Vitor também, né? Não, mas eu acho que não, eu não via muito essa questão em cima do João Vitor, do zagueiro em si. Eu acho que era uma questão de recomposição, porque o Nuno estava sempre vigiando o Wesley. Mas o Ryan, por uma característica, não tem essa questão de vigiar o lateral do jeito que o Nuno vigia. Então você tem um Piton que é fragilizado, mas batia de frente ali, e vinha o Wesley correndo e o Nuno chegava. Agora, do outro lado, era o Ayrton Lucas, com muita velocidade e potência, e Michael. Contra o Paulo Henrique, que marca bem, que tem velocidade para recomposição, mas o Ryan nem tanto. Agora, é loucura analisar o jogo do Vasco como um primeiro tempo, onde o Vasco não tem o controle do jogo, mas produz suas melhores chances. E um segundo tempo onde o Vasco tem mais o controle, ou consegue impor mais dificuldades ao Flamengo, mas também não tem chance. Porque o Flamengo, ele só Até finaliza... do Alan, né?
Até a entrada do Alan. Ele entra com o Alan pra poder ter a bola e consegue ter a bola. Os pra poder ficar últimos no campo 35, 30 minutos do jogo. Não, pra ficar no campo do Vasco ele consegue pra fazer a uma partir bafa. dos 30 é A outro partir jogo. dos 30 é outro Então jogo. Aí o Vasco fica atrás, Mas até aí os o Flamengo vai 30, empurrando. até os 30, pô, o Vasco tá Não, ali. o Flamengo não teve nenhuma chance antes dos Claro, 30, assim, sim, claro. Não teve. A profusão de chances foi quando o Pedro entra, que tem aquela cabeçada, e aí o volume aumenta. Quando porque o Alan entra, ele tira o Dela Cruz, que já tava cansado. E ele espeta. Flamengo fica com a bola. Ele espeta o Plata e o bem aberto, o Cebolinha. Cebolinha. Coloca o Pedro pra jogar centralizado. E aí, claro, a qualidade do centroavante que tem presença de área. E aí as chances começam. Ali, É o Pedro, né, mano? Ali, O Pedro assim, é um Pedro. O Pedro é... 3, 4 lances daquele ali. É porque o Jardim é muito bom. Ele é cara. muito bom, mano. Porque ele salva essa bola, que é uma bola difícil. Tem uma bola Essa do aí eu Cebolinha vi. que ele cabeceia pra dentro. Vi merda. Ali você viu mesmo. Não, e aquele último lance que ele tira do pé do Arrascaeta. Essa bola do Que ele Cebolinha. sobe aqui e faz Ele faz assim, é. Mas Se sabe qual é aquela o bola lance? ele não tá ali, eu acho que ele ia chegar batendo no Sim, gol. sim. Sabe qual é o lance que eu vi merda legal? Foi que aí veio a finalização não tão boa do Pedro, que ele chuta no meio do gol. Aquela ali limpa. Que o Pedro limpa. Limpa. Ele acabou sem tendo Você vê- força de batida. ele na bate bola. de canhota meio que de lado, se ele dá-lhe uma porrada de Verdade. bico no canto, talvez. Antes do Pedro finalizar, o Arrascaeta, no mesmo lance, Também resolveu tocar, né? ele toca pro Pedro. É. Que aí o Pedro... Até o Mauro destacou isso. Por que ele chutou? Se ele consegue tirar do goleiro ali, é saco, porque... Não... Tava Não. muito próximo. E olha- Ali eu vi, ali foi de fato onde eu vi merda. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!